Olha, só avisando aqui que se o meu áudio estiver muito ruim, é porque meu microfone meio que quebrou, aí eu tive que trocar pra um improvisado. Então relevem se meu áudio estiver meio paia, tá bom? Obrigado. Esse animal aqui ficou bem conhecido por conta de jogos como Minecraft, além de se encaixar no que chamamos de fofofauna por conta dessa cara dele aí. Seu nome vem de uma língua indígena da região onde hoje é o México, que é o território onde ele habita. Porém, notícias dele na natureza podem não ser muito boas. Senhoras e senhores, esse é o Axolote. Olá meus camaradas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canalzinho bem irrelevante, mas que conduzo com carinho. Hoje falaremos de um anfíbio simpático e que sofre meio que com uma síndrome de Peter Pan. Quando falamos de anfíbios, estamos falando de um dos grupos de animais mais conhecidos por aí, principalmente pela presença de animais como sapos, salamandras e cobras cegas. Eu não vou me aprofundar muito sobre eles aqui, até mesmo porque já fiz 1 milhão de vídeos sobre esses animais onde eu falava mais sobre suas características em questões. Mas falarei aqui sobre um caudal, ou seja, uma salamandra que pela internet ela ficou bem famosa, principalmente por conta de jogos como Minecraft que colocou esse animal em uma atualização, acho que na 1.19 ou 1.20, se não me engano. Também porque tem muitas pessoas por aí que criam esses animais em aquários e postam vídeos nas redes sociais para atrair galera que curte esse tipo de conteúdo. Observação, aparentemente isso é legal aqui no Brasil, mas não vou me aprofundar nessa parte simplesmente porque não estou nem um pouco a fim de atrair problemas por agora, além de que esse não é o tema do vídeo, talvez eu me aprofunde sobre isso em outro momento. Bom, começando de verdade, nosso vídeo, os axolotes, como disse, são salamandras, ou seja, está dentro do clado dos lisanfíbios, que inclui o ancestral comum dos anfíbios modernos e seus descendentes. Esses anfíbios modernos são divididos em anuros, caudados e gimnofionas. Anuros são basicamente os sapos, caudados são as salamandras e os tritões, e gimnofionas são as cobras cegas, que tem um vídeo no meu canal só sobre elas. Bom, nosso foco aqui é um grupo de caudados, ou seja, as salamandras. Elas se diferenciam do resto dos anfíbios por possuírem esse corpo alongado, uma cauda longa e patas bem curtas. Diferentemente dos anuros, eles não são tão biodiversos, cerca de 500 espécies são conhecidas, além de serem muito mais comuns no hemisfério norte, inclusive aqui no Brasil conhecemos apenas uma, e em outros lugares, como na matéria que li de 2013 da Universidade Federal de Santa Catarina, de ser 5 espécies encontradas na região amazônica. Possivelmente tem mais por aqui, porque é muita espécie de animal que não vimos ainda, mas o que conhecemos são apenas essas e não existem muitos dados de pesquisa sobre também. Muitos grupos de salamandras apresentam uma fase larval, assim como muitos grupos de anuros também. As fases larvais onde elas habitam ambientes aquáticos, já que elas possuem brânquias em um corpo adaptado para esse tipo de ambiente. Uma característica interessante e diferente nas brânquias das larvas das salamandras é que são brânquias externas, criando uma espécie de design um tanto quanto interessante e peculiar, podemos dizer assim. Parece, sei lá, um animal que você encontraria em um anime de fantasia. De qualquer modo, nós falaremos de um animal encontrado no gênero Ambystoma, mesmo gênero onde estão classificadas salamandras da espécie Ambystoma tigrino, que é essa belezura aqui, muito famosa lá pela América do Norte e também muito utilizada para criar em casa de gente que gosta de bicho diferente. De qualquer modo, seu parente que estamos falando aqui é o Ambystoma mexicano, ou axolote para os íntimos. Eles são encontrados, como seu nome diz, no México, em lagos bem próximos à sua capital, cidade do México. Um nome um pouco sugestivo, não é mesmo? Bom, acho que a característica que é bem provável que você tenha observado é o fato de os axolotes serem bem diferentes das salamandras mais comum, podemos dizer assim. Bom, isso se deve ao fato de que eles têm uma característica não tão encontrada na natureza, porém bem interessante, que é o que chamamos de pedomorfose, ou seja, o animal mantém características semelhantes à sua fase larval. Basicamente, elas apresentam um hábito totalmente aquático e um corpo desenvolvido para esse ambiente, com pés palmados, uma nadadeira caudal, além da característica mais marcante, a presença de brânquias externas, assim como na sua fase larval. Enquanto isso, seus parentes mais próximos possuem hábitos e adaptações para o ambiente terrestre, passando por um processo de metamorfose depois de se desenvolverem, assim como outros anfíbios que possuem uma parte de sua vida como o girino. Essa pedomorfose dos axolotes é o que chamamos de neotenia, ou seja, mesmo mantendo características larvais, o animal já é maduro e apto para se reproduzir. Ele só não passou pelo processo da metamorfose, onde perderia suas brânquias e adaptações ao ambiente aquático e desenvolveria um corpo para andar em terra. Concluindo, é um adulto e não é. Por isso que disse lá no começo que esse animal tem uma espécie de síndrome de Peter Pan. Bom, mas por que exatamente os axolotes não sofrem um processo de metamorfose igual seus parentes próximos? Bom, essa é uma resposta bem simples, meu amigo. O processo da metamorfose dos anfíbios é estimulado através de um processo hormonal no organismo. A glândula tireoide desses animais é basicamente o principal responsável pelo processo que vai tirar esses animais da água e levá-los ao ambiente terrestre. Geralmente o processo da metamorfose tem como característica o aumento da concentração de tiroxina
tiroxinas circulantes. Para quem não sabe, a tiroxina é um dos hormônios principais produzidos pela tireoide. Esse hormônio, para ser sintetizado, é necessário que a hipófise, que é uma pequena glândula localizada no cérebro, produza o TSH, abreviação para hormônio tiroestimulante. Como o nome diz, eles vão estimular a produção hormonal do tireoide, que será o responsável mais tarde por produzir os hormônios da metamorfose. A questão é que os axolotes normalmente não têm a síntese necessária de TSH, ou seja, não produzem tiroxina o suficiente, se mantendo praticamente o resto da sua vida como uma larva adulta. Claro que é um processo um pouco mais complexo, mas resolvi colocar resumido para você não se perder num vídeo. Tá bom, mas então se colocarmos de forma externa esses hormônios nessas salamandras, elas vão sofrer a metamorfose? Bom, tenho quase certeza que você esperava que eu dissesse que a resposta é não, mas a verdade é sim, e acreditem, elas viram uma salamandra bem genérica. E bem, esse processo provavelmente não ocorreria naturalmente. Na verdade, acredito que não existam registros sobre esse tipo de acontecimento na natureza. Ele ocorre mais com os animais em laboratório mesmo. E bom, vou aproveitar agora para falar algo que, se você chegou até essa parte do vídeo, é porque eu acredito que você está gostando do que está assistindo. Então, se você puder, dá um gostei aí, comenta algo, se puder, compartilha. E também, caso goste do conteúdo que está assistindo nesse momento, dá uma passada no canal lá para ver outros vídeos e caso goste, considere se inscrever, que isso é de grande ajuda para crescer nossa comunidade aqui no YouTube. Um fato bem interessante sobre os axolotes, sim, mas um fato é que eles provavelmente têm um dos melhores sistemas de regeneração entre os vertebrados. Eles podem recuperar desde membros perdidos até tecido nervoso. Sim, você não ouviu errado, em caso de uma lesão na medula espinhal, por exemplo, dependendo do lugar da gravidade, eles conseguem se recuperar. Isso, inclusive no cérebro. Sim, existem estudos que comprovam que lesões no cérebro é algo que esses animais podem recuperar com o tempo, que é algo fascinante, já que se um ser humano sofre uma lesão considerada reversível, para esses animais, na melhor das hipóteses, essa pessoa perderia o movimento de alguma parte do corpo, isso se ela não for para as cucuia. Alguns animais conseguem sim recuperar membros, mas animais como estrelas do mar e ouriços do mar, que são animais supostamente menos complexos que as salamandras. Inclusive, essa fascinante capacidade regenerativa chamou a atenção dos cientistas e pesquisadores para usá-lo e reproduzi-lo como animal modelo para pesquisas. E tenho que admitir que realmente esse é um animal do balacobaco para se pesquisar. Bom, agora o último tópico, porém não menos importante, na verdade bem triste, é o fato desses animais estarem em um risco extremamente sério de extinção na natureza. Primeiramente porque ele é um animal endêmico, ou seja, exclusivo, como eu disse, de lagos na região próxima da cidade do México. Estamos falando de uma cidade que, se eu não me engano, é maior ou do mesmo tamanho ou um pouquinho menor que São Paulo, mas próximo em questão populacional. Então a expansão urbana reduziu o espaço de habitação desses animais, fora o uso indevido de agrotóxicos que acabam parando na água e acabando com a qualidade de água. E por ser uma espécie muito sensível, isso é muito importante, a qualidade da água e do local onde ela vive. O despejo de resíduos e, claro, também a introdução de espécies invasoras exóticas de peixe que alimentam dos ovos desses animais e dos próprios animais também. Inclusive é um tanto quanto bizarro, porque enquanto na natureza você tem uma população extremamente reduzida e muito próximo da extinção, eles na teoria não estão em risco de extinção pelo simples motivo de muitos laboratórios reproduzirem esses animais, além de que lá na terra dos gringos, se você for para uma loja de animais, você sem muita dificuldade acharia eles para adquirir. E é nesse tom triste que eu finalizo por aqui. De qualquer forma, é um animal interessante com capacidades incríveis, e tem muito esforços para sua conservação, então existem esperanças de mantê-lo existindo. A questão é que seu habitat está bem degradado e continua sendo. Vou deixar as fontes na tela final do vídeo, e como eu sempre digo, seu apoio é muito importante para continuarmos nosso trabalho. Então agradeço desde já toda a interação e engajamento que vocês fazem nos vídeos. E até mais.